Olá, seja bem-vindo ao nosso culto. Quero ler com você Eclesiastes, capítulo número 3, onde nós vemos as seguintes palavras: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós não vivemos os melhores tempos. São tempos difíceis e tempos escuros, tempos onde nós não sabemos a respeito do dia do amanhã. Mas eu gostaria de começar esse culto te convidando a crer que há tempo para todo propósito determinado debaixo dos céus. E assim como vivemos o tempo de deixar de abraçar, o tempo de prantear e o tempo de lutar com muito esforço pela vida, chegará o tempo em que nós nos abraçaremos mais uma vez, o tempo em que sorriremos e lembraremos com alegria de toda a providência de Deus sobre as nossas vidas durante esse tempo de pandemia. Portanto, cultue a Deus conosco, porque há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Deus também determinou esse tempo, onde, afastados e longe, nós, ainda que não reunidos, nos uniríamos em Cristo para louvá-lo e adorá-lo com tudo que somos. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso culto.
Mateus capítulo de número 10, versículos 7 e 8 dizem assim: E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli os demônios, porque de graça vocês receberam, e de graça vocês dão. Eu creio e tenho dito que essa expressão da nossa fidelidade, generosidade, que é vista nos dízimos e ofertas, mas também é vista nas ações que nossa igreja tem tido, elas são expressão da graça de Deus, expressão dessa verdade que diz que nós recebemos de graça e também damos de graça. Durante esses últimos dias nós temos vivido e participado de um movimento onde as mulheres protestantes da nossa cidade se juntaram, se uniram para confeccionar máscaras para o nosso hospital, e unidas nós pudemos e podemos entregar mais de 7.000 máscaras para os hospitais de nossa cidade. Nós temos vivido e entendido a necessidade de muitas pessoas e temos ajudado-as com cestas básicas e com outras questões importantes e necessárias. E tudo isso porque, de alguma maneira, você entendeu que ao anúncio do reino é necessário que nós nos envolvamos e nos doemos, que nós nos engajemos, porque de graça recebemos e agora de graça estamos doando, nos doando àqueles que necessitam. Portanto, muito obrigado, porque com a sua generosidade, com a sua fidelidade, nós estamos temos podido abençoar e anunciar o Evangelho do Reino a tantas pessoas quanto nós cruzamos e percebemos as suas necessidades. Muito obrigado, porque através da sua generosidade e da sua fidelidade, Deus tem sido glorificado em nós e através de nós. E de tudo isso, eu gostaria de te convidar a mais uma vez continuar a ser fiel e generoso diante de Deus. Doe-se, faça seu dízimo, faça a sua oferta, com a certeza de que um dia de graça você recebeu e agora de graça você dá. Deus te abençoe, adore a Ele conosco e consagre a Ele seu dízimo, sua oferta nesse momento.
Mateus, capítulo de número 13, onde nós vamos ler a parábola do semeador. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da sua casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque através dela nós somos instruídos, e obrigado porque, como temos orado e crido, através dela o Senhor tem nos reconstruído e nos feito uma igreja que te glorifica, que te honra, que te ama acima de todas as coisas. A igreja que vive de acordo com a sua vontade. Portanto, nesse momento nós pedimos que o Senhor nos leve a entender um pouco mais da sua vontade. E uma vez que a entendermos, que o Senhor transforme as nossas vidas, mude as nossas vidas, para que sejamos essa igreja que o Senhor constrói, reconstrói, para a sua própria glória. Em nome de Jesus, nós oramos para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Muito bem, Deus está nos reconstruindo. Você já cansou de me ouvir falar isso. Nesse mês nós temos pensado, imaginado que Deus tem levantado entre nós colunas, pilares de sustentação, os valores que vão sustentar a nossa igreja no decorrer dos tempos como uma igreja fiel à palavra de Deus e à sua vontade. Deus está levantando o pilar da adoração, nos chamando a reconhecer o seu governo e a sua soberania sobre todas as coisas, não só no domingo, mas todos os dias da semana, não só em nossos cultos públicos, mas em nossa vida, no palco da nossa vida, que é um sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor e adoração. Deus está levantando o pilar da comunhão, nos ensinando que a nossa união não se baseia em afinidade, nos ensinando que a nossa unidade não se baseia em uma tradição, mas se baseia na pessoa de seu Filho Jesus. É porque Deus é o nosso Pai, porque fomos adotados em Cristo Jesus, que podemos chamar uns os outros de irmãos. Deus está levantando também o pilar da misericórdia e construindo esse valor entre nós. Ele está nos ensinando a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a quebrar o ciclo da violência e da vingança com o amor e a misericórdia, a ser o próximo daqueles que precisam de pessoas próximas a elas, a nos aproximarmos, ao invés de, com todas as desculpas que temos, dia após dia, nos distanciarmos das pessoas e das suas necessidades. Mas por fim, eu gostaria de refletir com você a respeito do fato de que Deus está construindo um quarto pilar entre nós, que é o pilar da missão. E sei que, por falar em missão, nós trazemos algumas questões conosco. Questões que muitas vezes parecem controversas ou muitas vezes parecem cansativas em algum momento. Mas questões necessárias, questões, por exemplo, como qual é a missão da igreja? É fazer o bem ou pregar o Evangelho? Qual é a
missão da igreja? É abençoar as pessoas com aquilo que elas precisam, ou é anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e agora nos oferece vida eterna em seu nome? Qual é a missão da igreja? Essa é a primeira questão que esse assunto levanta. A segunda questão é: o que é ser um missionário? Missionário é ser aquele que se levanta do seu país, sua nação, dentro de sua igreja, e se dispõe a ir para um lugar distante. O missionário é ser aquele que possui a missão, que recebeu a missão. O que é ser um missionário? A terceira questão que se levanta é: onde eu posso fazer missão? Em países distantes, como eu já disse, ou dentro da minha própria casa? Esses lugares se excluem ou se somam? É missionário aquele que vai, ou é missionário também aquele que fica? E uma última questão: quando eu posso fazer missão? Eu faço missão quando a igreja promove um evangelismo de rua, ou eu faço missão em todos os dias da minha semana? Eu faço missão quando dou uma parte das minhas férias para uma viagem missionária, um evento missionário, ou eu faço missão enquanto estou indo para o trabalho, enquanto estou indo ou vivendo dentro de casa, enquanto vou para a academia, enquanto conheço novas pessoas e compartilho com essas pessoas do Evangelho do Reino de Deus? Afinal de contas, qual é a missão da igreja? O que é ser um missionário? Onde eu posso fazer missão e quando eu posso fazer missão? São perguntas que muitas vezes nos impedem de nos envolver e de deixar que Deus construa em nossas vidas e em nossa igreja esse pilar que nós chamamos missão. Mas eu queria hoje rapidamente olhar para o texto de Mateus capítulo número 13 e enxergar nele três movimentos ou três coisas que nos ensinam um pouco mais a respeito da missão que Deus tem para nós. E eu queria dizer a vocês que esse texto, a parábola do semeador, ela fala a respeito das circunstâncias, ela fala a respeito dos solos, e ela fala a respeito de um ofício. E com isso, eu queria responder as questões que levantei no começo da minha fala. Mas, dito tudo isso, em primeiro lugar, eu queria que nós olhássemos para as circunstâncias. Jesus está sendo seguido por uma grande multidão, a ponto de ter que subir em um barco e reunir o povo ao redor de si, e do barco anunciar a eles algumas parábolas, e essa é a primeira delas. Em anunciando essas parábolas, Jesus fala das circunstâncias. E ele fala das circunstâncias quando diz: um semeador saiu a semear, e uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e quando caiu, os pássaros vieram para comê-lo. E ele continuou a semear, e uma parte das sementes caiu em solo rochoso, e o solo rochoso tinha pouca terra, e quando o sol veio, porque aquelas plantas não tinham raízes, ainda que tivessem crescido um pouco, elas secaram com o sol. E ele continua dizendo que outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E outra parte caiu em terra boa, e essa cresceu e produziu a 100, 60 e 30 por ano. O que são as circunstâncias? As circunstâncias são os pássaros, que o semeador não controla, mas que, à medida em que as sementes caem à beira do caminho, se aproximam para comer as sementes. O que são as circunstâncias? As circunstâncias são, por exemplo, o sol, que o semeador não controla, mas que se levanta. E à medida que encontra as sementes que caíram num solo raso e não puderam criar raízes profundas, as queima e as mata. O que são as circunstâncias? As circunstâncias são os espinhos que crescem, que o semeador não controla. E à medida em que a planta cresce,
tendo brotado a semente, é sufocada porque os espinhos crescem junto com ela. De modo que, o que são as circunstâncias? As circunstâncias são as coisas que estão fora do nosso controle. As circunstâncias são as coisas que muitas vezes aparentemente nos frustram em nossa missão. Logo em seguida, os discípulos vão perguntar a Jesus o significado dessa parábola, e ele vai dizer: muito bem, os pássaros são sinal ou símbolo do maligno. O maligno que, uma vez que a semente é plantada em nossos corações, ou é plantada no coração das pessoas, apressadamente vem e as arranca dali. O maligno que nem eu nem você controlamos. O maligno que simplesmente aparece e, como pássaro, arranca a semente do lugar onde ela caiu. E aí Jesus vai dizer: o que é o sol? O sol é símbolo da angústia e da perseguição. E existem algumas pessoas que, em ouvindo o Evangelho e passando por angústia e perseguição, sofrem e abrem mão, não têm raízes e abandonam a pregação ou o Evangelho que lhes foi pregado. Quem controla a angústia e a perseguição? Ninguém, são circunstâncias. O que são as circunstâncias? As circunstâncias são os espinhos, que na explicação de Jesus são símbolo do cuidado com o mundo e a preocupação com as riquezas. Quem controla esse cuidado, essa preocupação? Ninguém controla, ele simplesmente vem e acontece. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a missão que nos foi dada, ela é tomada e cercada por circunstâncias, e as circunstâncias nós não controlamos. Nós não controlamos os pássaros que se aproximam, nós não controlamos o sol que nasce, nós não controlamos os espinhos que crescem, da mesma maneira que nós não controlamos o maligno, da mesma maneira que nós não controlamos a angústia e a perseguição que vem sobre nós, da mesma maneira que nós não controlamos os cuidados do mundo e a fascinação com as riquezas. E é sobre isso que Jesus está falando. Mas ele também está falando sobre os tipos de solo. Ele fala do solo rochoso, o solo que não permite que a planta desenvolva raízes. Ele fala do solo que é cheio de espinhos e pragas. E ele fala do solo que é bom. E, de alguma maneira, nós também não podemos controlar em que solo a semente cairá. E nós não podemos determinar a qualidade do solo. Nós não podemos dizer se a semente cai à beira do caminho, se ela cai num solo que é cheio de pedras. Nós não podemos dizer se ela cai entre os espinhos, ou se por acaso ela vai cair numa terra boa. Isso nós não controlamos. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que é que ele fala em parábolas, logo em seguida a essa parábola, Jesus responde que ele fala em parábolas porque nem todo mundo vai entender o que ele está pregando e o que ele está ensinando. Ele fala em parábolas porque, como Isaías disse, versículos 14 e 15 do capítulo 13 de Mateus, o povo vai ouvir com os ouvidos e não vai entender de modo nenhum. Ele vai ver com os olhos e não vai perceber de modo nenhum, porque o coração do povo está endurecido. De mau grado eles escutam com os ouvidos e fecham os seus olhos. E tudo isso acontece para que não suceda que eles vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por ele, por Jesus, curados. O que são os solos diferentes, os tipos de solos? São os ouvidos, os olhos, os corações, que nós não podemos controlar e dizer se estarão abertos, fechados, quebrantados ou endurecidos à medida em que escutam a palavra de Deus. Porque da mesma maneira que nós não controlamos as circunstâncias, nós não controlamos
determinamos os solos, os corações, os ouvidos e olhos das pessoas. Nós não determinamos se eles estão abertos ou fechados. Nós não dizemos como eles estarão no momento em que a palavra lhes for pregada. E de alguma maneira aqui eu preciso parar e dizer que se a missão da igreja é comparada a uma semeadura, nós precisamos entender que a nossa missão, ela contempla as circunstâncias e os solos mais diversos possíveis. E que quando em missão, anunciando o Evangelho por onde nós passamos, a quem cruzar o nosso caminho, independente das circunstâncias em que essas pessoas se encontram, quando em missão nós precisamos entender que essas circunstâncias não são controladas por nós. Que o modo como a semente do Evangelho vai ser recebido ou recebida no solo do coração dessas pessoas não é controlado por nós. Mas de alguma maneira, diante das circunstâncias incontroláveis e dos solos indetermináveis, Jesus nos apresenta um ofício. O ofício de semear. E ele diz: o semeador saiu a semear. E ele semeou. Apesar dos pássaros que vinham comer e do sol não ser tão bom assim, à beira do caminho. E ele semeou, apesar do sol que queimaria as plantas, em solo rochoso. E ele semeou, apesar dos espinhos que cresceriam e sufocariam as plantas em meio aos espinhos. E ele semeou em terra boa, e essa terra produziu a 100, 60 e 30. Porque se nós não controlamos as circunstâncias e nós não determinamos a qualidade da terra, a única coisa que nos resta fazer é semear. A única coisa que nós temos a fazer é lançar a semente, é plantar, é anunciar a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados e que em morrendo pelos nossos pecados ele foi sepultado, morto naquela cruz, sepultado e ressurreto dentre os mortos, garantindo-nos uma vida e esperança em seu nome. Essa é a mensagem, esse é o anúncio do Evangelho, esse é o nosso ofício, anunciar a quem quiser ouvir, por onde quer que passemos, em todo o tempo, enquanto vivemos, a mensagem do Evangelho. Irmão, que eu disse que seria um pouco mais rápido hoje, eu preciso dizer a vocês que se nós não controlamos as circunstâncias, nem podemos determinar que terra a semente vai cair, há uma coisa que está ao nosso alcance e há uma coisa que está debaixo do nosso controle, que é o fato de que podemos responder ou não à missão que nos foi dada de anunciar o Evangelho, de semear a semente, a boa semente, por onde quer que passemos. De modo que temos condições de responder as perguntas com as quais comecei. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é semear. A missão da igreja é anunciar o Evangelho. O que é ser um missionário? O ser um missionário é ser aquele que semeia. É ser aquele que anuncia com as suas palavras. Para que os olhos escutem, para que os ouvidos escutem, para que os olhos vejam, para que o coração receba. Ser um missionário é ser um semeador. Onde eu posso fazer a minha missão? Eu posso fazer a minha missão pelo caminho. Eu posso fazer a minha missão à beira do caminho. Eu posso fazer a minha missão entre a rocha. Eu posso fazer a minha missão entre os espinhos. Eu posso fazer a minha missão em terra boa. Eu faço a minha missão por onde eu passar.
independente da qualidade da terra, porque isso eu não controlo. Porque isso não está em meu alcance, ou a meu alcance determinar como será. Quando fazer a missão? O tempo todo. Sem permitir que as circunstâncias nos desanimem, sem deixar que elas nos façam esmorecer e entender que de alguma maneira a missão não poderá ser cumprida, porque os pássaros virão, porque o sol nascerá, porque os espinhos crescerão. Não, o tempo todo, entendendo que ainda que eu não possa controlar as circunstâncias, eu posso plantar a boa semente. E ela, a seu tempo, à medida em que Deus permitir, brotará, dará frutos a 100, 60, 80 por um, de modo que eu termino dizendo a você que Deus está levantando em nós e entre nós esse pilar maravilhoso e grandioso da missão. A missão que me foi confiada e te foi confiada. A missão de semear a semente do Evangelho em todo o coração. E ao levantarmos ao levantar esse pilar, Deus nos convida a uma tarefa simples. Ainda que não tão fácil. A tarefa de anunciar o Evangelho, independente das circunstâncias e independente do solo que nós pisamos. A tarefa de anunciar o Evangelho a toda e qualquer pessoa, independente do seu momento de vida, independente de como ela receberá essa mensagem. A tarefa de anunciar o Evangelho à nossa família, mesmo eu sabendo que dentro de casa o solo não é tão fértil. E pode ser que circunstâncias venham e arranquem a semente daí. Não permitam que a semente se desenvolva. Isso não está no nosso controle. O que está em nosso controle é semear a semente. A tarefa de semear a semente no trabalho. Ainda que no trabalho a gente encontre um solo rochoso, onde a semente não consiga, a nosso ver, desenvolver raízes e se fixar na terra, isso não está em nosso controle. O nosso controle está apenas na ação de semear. A tarefa de semear o Evangelho em nossa cidade, independentemente das circunstâncias, independentemente do tipo de solo que nossa cidade possa ser, a tarefa de semear o Evangelho em todo e qualquer lugar por onde nós passarmos, porque no final de todas as coisas, a respeito da nossa missão, nós não seremos cobrados pela quantidade de frutos que a terra produziu. Isso está com Deus. Nós não seremos cobrados pelo fato de termos plantado nas melhores circunstâncias, não. A única coisa que Deus nos perguntará é se nós semeamos. A única coisa que Deus nos perguntará é se nós anunciamos o seu Evangelho. E é por isso que, como nós já lemos em outro momento, quando Jesus vai falar a respeito daqueles que querem segui-lo para cumprir a sua missão, ele diz: quem tem posto a mão na arada e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Porque como bons semeadores, como bons cidadãos do reino de Deus, discípulos de Cristo, a nossa única tarefa é, entendendo o posto a mão na arada, plantar a santa semente em todo e qualquer lugar em que Deus nos colocar. Você não controla as circunstâncias. Você não controla o solo que receberá a semente. A única coisa que você é capaz de controlar
é a atitude de semear ou não a semente que te foi confiada. E eu oro para que Deus nos abençoe. Nos abençoe com o espírito de ousadia, nos abençoe com o espírito de sabedoria, para que nós plantemos, para que nós semeemos, para que nós anunciemos o Evangelho a todo e qualquer tempo. Essa é a nossa missão. Somos todos missionários. Em qualquer lugar que estivermos, no tempo que Deus nos colocou ali, seja você. Assim também. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e pedir a Deus que nos faça assim, para a sua própria glória. Senhor, nos abençoe para que dia após dia nós semeemos a palavra do teu Evangelho. E que o nosso sucesso e a nossa alegria esteja no fato de que não paramos de semear enquanto vivemos a nossa vida todos os dias. Permita-nos, com a sua graça, porque isso é o Senhor quem controla, colher frutos e frutos cada vez mais punjantes, cada vez mais numerosos da nossa missão. Que a semente que plantamos cresça, Pai, e que o Evangelho que anunciamos traga seus frutos para a sua própria glória. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus nós oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Antes de terminar, eu gostaria de dizer a vocês que, como um presente, o nosso culto dessa manhã vai terminar de uma maneira diferente. Porque eu acredito que essa igreja que Deus está reconstruindo e construindo em nós, ela é uma igreja que antes de nós sonharmos com ela, Deus sonhou. É uma igreja que segue os parâmetros bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus para se colocar, se projetar dentro da nossa cidade que carece tanto de igrejas bíblicas. E é pensando nisso, nesses valores que nós estamos estabelecendo e que Deus está construindo em nós, que eu queria que você assistisse esse vídeo e entendesse quem é a igreja que Deus está reconstruindo na cidade de Atibaia. Fique à vontade para assistir e fique à vontade também para depois, em um segundo momento, divulgar esse vídeo e dizer: olha, quando a pandemia voltar, venha conhecer a PIPA, a primeira igreja presbiteriana de Atibaia. Que Deus te abençoe. Olá, nós somos a PIPA, Primeira Igreja Presbiteriana de Atibaia. Cremos que Deus nos colocou aqui para ser uma comunidade de pessoas que, cheias de sua palavra e seu espírito, proclamam sua glória em todo o mundo. Nós proclamamos a glória de Deus em adoração, reconhecendo e proclamando sua autoridade sobre as nossas vidas e sobre toda a terra. Queremos que Deus seja exaltado durante todos os dias de nossa vida. Enquanto o cultuamos em nossos encontros e nossa rotina, cremos que o seu reino é sinalizado por nós aqui na terra. Nós proclamamos a glória de Deus em comunhão, experimentando a manifestação da graça de Deus uns nos outros em nossa comunidade. Queremos que o mundo conheça que somos discípulos de Cristo. Para nós, o amor é a marca de todo cristão e é pelo amor que queremos que a nossa igreja seja conhecida. Nós proclamamos a glória de Deus vivendo em misericórdia. Servindo aqueles que precisam, cremos que servimos o próprio Cristo. Cremos que todas as nossas palavras devem ser traduzidas em ação. Se amamos a Deus a quem não vemos, amamos também aqueles que precisam e estão diante de nossos olhos. Queremos servir como podemos a quem podemos. Nós proclamamos a glória de Deus em missão.
Anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos oferecendo a todo homem tudo aquilo que lhe é necessário para uma vida cheia de propósito e paz. Cremos que a notícia da morte de Cristo por nossos pecados e a sua ressurreição traz vida eterna e abundante a todo aquele que pela fé a receber. Seja bem-vindo! Nós somos a PIPA, Primeira Igreja Presbiteriana de Atibaia, comunidade de discípulos de Jesus que, cheios da sua palavra e seu espírito, vivem em adoração, comunhão, misericórdia e missão.